Tudo bem, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos para esse, que é o nosso 11º ou 10º encontro. Enfim, já estamos bem avançados aí na nossa conversa, né? Estamos caminhando, inclusive, para os desdobramentos finais aí do nosso curso, ou de parte dele, pelo menos. Queria agradecer, então, a continuidade com que vocês têm vindo acompanhar as nossos papos e as nossas ideias. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um tema clássico da história do direito, um dos temas mais interessantes que eu resolvi deixar para uma aula só. Talvez ela seja até um pouco mais curto do que a média, mas vai ser uma aula para a gente pontuá-lo, esse tema, que é um dos temas mais relevantes, como disse, da historiografia jurídica. E esse tema é o tema da codificação e a formação dos movimentos codificatórios na Europa, posteriormente na América e posteriormente ainda no Brasil, tá? Então, antes de nós começarmos nosso recadinho de sempre, né, quem puder, contribua com o padrinho do Salvo Melhor Juízo, a partir de R$ 1 por mês para ajudar o nosso projeto, ou contribua também com o HC, Hospital de Clínicas da nossa Universidade Federal do Paraná, tá bem? Pessoal, vamos lá então. Eu queria começar com um ponto básico, um ponto importante que tem relação, na verdade, com o que nós já vínhamos conversando no encontro passado. Nós vimos nos nossos últimos encontros a relação ou a formação do processo de iluminismo jurídico e o que isso resultou. Nós vimos que no mundo inglês, especialmente, nós vamos ter dois personagens importantes, são os personagens Jeremy Bentham e John Austin, que serão responsáveis pela formação daquilo que ficou conhecido como jurisprudência analítica, né, ou teoria do direito analítica, que é muito forte nos países anglófonos. E vimos um pouquinho antes também desse movimento específico que há na Europa continental, mas não só, também na britânica, um forte movimento do chamado jus-racionalismo, ou a doutrina do direito natural moderno. Bom, a junção dessas coisas, dessas teorias jus-racionalistas, do impacto do iluminismo, de uma série de desconstrução das antigas tradições, tanto políticas quanto jurídicas, que existiam na Europa, vão dar espaço para o nascedouro de novas instituições jurídicas, como nós vimos, novas categorias jurídicas, em que uma delas especialmente se destaca por ter sido, na verdade, o principal produto jurídico da Revolução Francesa. Então, em alguma medida, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Revolução Francesa, mas vamos falar sobre a Revolução Francesa sem falar sobre a Revolução Francesa. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente não vai falar exatamente uma aula de história política da Revolução Francesa, né, que a gente vai falar o período da monarquia, da Assembleia Constituinte, né, depois o período do terror, aí o Termidor, aí vem Napoleão com 18 de Brumário e em tese encerra a Revolução Francesa. A gente não vai fazer essa história específica, né, da discussão mais factual e etapista. Também não vamos ter aqui tempo para discutir com maior profundidade debates sobre as origens econômicas ou políticas ou sociais que deram condições para o surgimento desse que talvez tenha sido o movimento político mais estudado da história, que é a Revolução Francesa. Não temos tempo para fazer isso e também não temos esse interesse específico em fazer esta questão. Então, o que eu queria começar com vocês hoje é fazer um recorte bem especificamente jurídico para nós olharmos aí que vai, na verdade, abrir novas janelas, novas formas de olhar para esse objeto da Revolução Francesa. Nós vamos olhar, então, para esse objeto, quais são as características ou as profundas alterações jurídicas que a Revolução Francesa vai promover. E já adianto de antemão, como avisei, que é provavelmente a principal e mais interessante promessa e concretização do que a Revolução Francesa vai produzir no final do século XVIII, mas especialmente no início do século XIX, é o processo das codificações, tá certo? Bom, primeiro vamos começar com uma questão terminológica. Código é uma palavra polissêmica,
uma palavra também muito antiga. Se você procurar textos da antiguidade, ou mesmo textos medievais, talvez até textos do início da modernidade, você encontra a palavra código, com outras expressões, obviamente, né? Codex, em latim, mas mesmo em francês você eventualmente encontra code. Entretanto, essa expressão não tem nada a ver, ou essas expressões, ou esses usos antigos, medievais e do início da modernidade dessa palavra, não tem nada a ver com o que nós vamos conversar hoje, especificamente como sendo a figura do código. Tá? A figura do código jurídico, como nós vamos trabalhar hoje, ela é, sim, uma novidade da Revolução Francesa. Há quem diga que talvez o primeiro código que vai se desenvolver tenha ocorrido um pouquinho antes, na Prússia, né? Mas esse seria um código criminal, e mesmo assim um código criminal que carregava bastante características do antigo regime. Um código marcadamente revolucionário que rompe com boa parte da tradição jurídica anterior, mas não com totalmente, é o Código Civil francês de 1804, motivo pelo qual o Code Napoléon, como também é conhecido, o Código de Napoleão, é considerado o primeiro código da história. Então, essa questão terminológica tem que ser levada nesses termos. A palavra já existia, mas tomava outras conotações. Né? A gente tem lá o Códex Teodosiano, o Códex Hegemoniano, há quem fale em Código de Hammurabi, há quem fale em Código de Ur-Amur, há quem fale em Código de Manu, enfim, códigos, 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 todas essas palavras são usadas nesses termos, mas código de verdade é algo que só aparece especificamente após a Revolução Francesa. E não só ele somente aparece após a Revolução Francesa, como também o código e a ideia da codificação pode ser considerado, em grande medida, o ápice dos desenvolvimentos daquelas 3 características gerais que nós conversávamos aulas atrás sobre o pensamento jurídico moderno, qual sejam abstração e generalidade, racionalidade e macro-organização. O código ele representa, em alguma medida, o desenvolvimento extremado, e por isso até em alguns aspectos equivocado, dessas 3 grandes características. Mas vamos entender como e de que maneira isso começa a se desenvolver. Bom, primeiro ponto. Nós vimos em encontros passados que o jusracionalismo, o direito natural moderno, tem como uma das suas grandes conquistas, ou como uma das suas grandes consequências teóricas, a tematização da subjetividade e do sujeito. Por quê? Porque o jusracionalismo, por trás do discurso teórico do jusracionalismo, há uma determinação, uma definição do que é o ser humano e o que é o sujeito por sua consequência. Ou seja, vimos lá que o ser humano, para ser humano, como uma conjunção verbal, ou seja, humanidade é algo que se exerce e não apenas que se é, para alguém ser humana, ela tem que ter garantida a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade, como direitos fundamentais, como direitos humanos, como direitos naturais, previamente estabelecidos e garantidos pela unidade política, como um ponto de partida para o desenvolvimento dos demais direitos. Vimos, então, que essa é uma característica forte que nós encontramos no jusracionalismo. Vimos que por trás do mecanismo intelectual de desenvolvimento desses direitos naturais modernos, humanos, enfim, fundamentais, aí a terminologia vai mudando na história, conforme muda um pouco a epistemologia desses direitos também, nós vimos que para o jusracionalismo do século XVIII, esses direitos eles eram traduzíveis intelectualmente, abstratamente a partir de raciocínios dedutivos, né? A partir de mecanismos que explicitavam racionalmente e subjetivamente quais eram as potencialidades e as possibilidades do ser humano. E aí se constrói uma imagem prévia, uma imagem teórica do que é um ser humano, que de um lado vai fundamentar o desenvolvimento de todas as ciências humanas, né? Não nos esqueçamos que é no fim do século XVIII, início do século XIX, que surgem as ciências humanas,
a gente está falando da história, a gente está falando da sociologia. Tudo bem que a sociologia ela desenvolve-se mesmo com Durkheim, mas está lá no Comte, no fim do 18, início do 19, ele já também está falando disso. A antropologia surge um pouquinho depois, em meados do século 19. Enfim, você já tem nesse contexto a formação de áreas do saber cujo objetivo é tematizar esse sujeito que foi desenvolvido pelo jus-racionalismo. E nós vimos que uma das grandes características dessa lógica do jus-racionalismo é que o jus-racionalismo fundamenta muito fortemente a ideia de direito à liberdade e enquadra nos indivíduos e nas figuras individuais uma característica importante, que é o fato desses indivíduos serem livres para pactuar, né? Essa é uma característica, digamos, inata, pré-estabelecida e que garante consistência à própria definição do que é um ser humano. Um ser humano é um indivíduo que é livre para pactuar. Essa definição de ser humano, ela, de um lado, edifica a concepção burguesa de subjetividade, em que ser humano é, em alguma medida, ser burguês, e aqui burguês eu não estou usando no termo Cazuza, né, de burguesia fede para xingar, estou falando no termo técnico daquele contexto, ou seja, ser membro do terceiro estado, é não ser nem nobre, nem clero, mas ser um burguês que exerce atividade econômica, que é livre para contratar, para comprar, para vender, etc., e vimos que a partir dessa tematização é que se edifica uma nova também doutrina do Estado, em que o objetivo dessa doutrina é, obviamente, a de garantir, proteger e impedir abusos desses mesmos indivíduos nas suas atividades econômicas, nas suas atividades liberais burguesas. Vimos também que o direito positivo, ou seja, o direito escrito, é incompreendido pelo jus-racionalismo como nada mais do que uma escritura de direitos naturais pré-estabelecidos. E que, posteriormente a esses direitos terem sido escritos, elucidados e explicitados, é possível se deduzir, aí a partir de uma atividade criativa, voluntariosa, outros direitos. Então, se eu tenho direito à liberdade, eu consigo, a partir desta definição de direito à liberdade, que é inata, pré-estabelecida e que é retirada deduzidamente da própria natureza das coisas, eu consigo deduzir daí também outros direitos de liberdade, como liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa e assim por diante. Então, leiam, há uma interpretação do que é o ser humano. Essa interpretação gera 4 direitos prévios estabelecidos e naturais. Esses 4 direitos prévios devem ser garantidos por um Estado, cria-se uma nova unidade política. Esses 4 direitos são explicitados de forma escrita, seja nas constituições que estão começando a aparecer nesse contexto, sejam nos típicos documentos jus-racionalistas, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ou como é o caso da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776. Mas também, depois que esses 4 direitos são garantidos e escritos, e publicados e explicitados, como disse, eles começam também a derivar outros direitos, porque a humanidade é muito mais complexa do que somente 4 direitos. A gente não consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer, a gente não consegue tocar a nossa realidade como nós gostaríamos de tocar, baseados exclusivamente em 4 direitos. É preciso mais do que isso. Assim sendo, a produção de novas normatividades textuais, novos direitos positivos, novos direitos escritos em formas de leis, etc., etc., deveriam ser deduzidos racionalmente e deveriam voluntariosamente construir uma nova sociedade. Uma nova sociedade que agora não está mais fundamentada em valores do antigo regime, não está mais fundamentada em tradições, não está mais fundamentada em antigos costumes, mas agora se afirma como uma evidente nova sociedade da burguesia. Dá para entender isso, pessoal? Esse é um ponto de partida importante. Dito isso, eu queria apresentar para vocês um conceito que é desenvolvido por um importante historiador do direito italiano, que a gente já mencionou aqui, inclusive já indicou,
que é o Paulo Grossi. O Paulo Grossi, que já foi juiz da Suprema Corte Italiana, que é um dos fundadores da Escola de Florença, da história do direito. Esse cara, ele desenvolveu um conceito nesse livrinho aqui, que eu já indiquei para vocês também, Mitologias Jurídicas da Modernidade. Ele desenvolve o conceito de absolutismo jurídico. O que é o absolutismo jurídico? Vejam só, é engraçado, a palavra absolutismo tradicionalmente se refere a um movimento político, né? E, curiosamente, nós vinculamos ainda a Revolução Francesa como um movimento revolucionário que acaba com o absolutismo político. O absolutismo político é muito bem traduzido pela famosa frase do Luís XIV, L'État c'est moi, né? O Estado sou eu, que infelizmente a gente ouviu algo parecido em outro contexto, no nosso país mais recentemente, né? E o absolutismo basicamente fundamenta a ideia de que não haveria uma divisão de poderes, o rei seria a origem exclusiva de todos os deveres, de todas as normas, de todos os valores, de todas as decisões, de toda a racionalidade. Pois bem, Paulo Grossi diz que a Revolução Francesa acaba com esse absolutismo, o absolutismo político, a partir do momento que literalmente degola a cabeça dos reis, acaba com o regime de privilégios, acaba com os direitos feudais, acaba com aquela sociedade hierarquizada tão comum no período do Antigo Regime, mas, em troca desse absolutismo político, coloca-se no lugar o que o Grossi chama de absolutismo jurídico. O que é o absolutismo jurídico? Diz Grossi que o processo revolucionário francês foi responsável por reduzir todo o direito, toda a produção jurídica e toda a reflexão sobre qual é a legítima fonte do direito para o Estado. Isso para nós é algo muito comum hoje em dia, de tal sorte que é até estranho a gente pensar como não era assim antes. Mas como nós já tivemos muitas aulas, a gente já viu que existiu muitas experiências histórico-jurídicas em que a lei não era lá tão relevante. Pois bem, mas a Revolução Francesa inverte isso e coloca a ideia de que o Estado é o único legitimado para dizer o que é o direito, porque somente o Estado é o único representante universal da população como um todo, do povo, da vontade geral dos franceses e da vontade geral da população como um todo, né? Então, essa redução da produção jurídica, que antes, lembrem-se, estava dispersa entre várias fontes incontroláveis do direito, como os costumes, como os valores sociais, como a teologia, como a moral e também com a lei, essa multiplicidade de normatividades e de fontes que antes conviviam com alguma harmonia e formavam um complexo que, de um ponto de vista moderno, era irracional, a partir da Revolução Francesa, esse complexo é substituído pela ideia de que somente aquilo que o Estado moderno, detentor da soberania, diz que é o direito, é que é considerado legitimamente jurídico. Isso fica muito evidente no artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde lá se diz, procurem aí depois no Google, que a lei é a vontade geral, ou seja, a emissão de comandos normativos pelo Estado é a representação explícita da vontade geral de um povo. E, portanto, a lei é a única que tem politicamente a sua legitimação para existir perante o resto da sociedade e que, portanto, tem a legitimação para determinar, comandar, impedir, porque ela é racionalmente produzida numa assembleia, onde as pessoas, em tese, usam argumentos livres e entram em acordo democrático e produzem essas
normatividades. A lei, portanto, ganha o único espaço passível de reflexão jurídica com o processo revolucionário francês. Vejam que isso, num primeiro momento, era visto como um processo de, digamos, democratização, liberalização e até racionalização do sistema jurídico. Ou seja, se antes o direito era uma bagunça, onde as fontes provinham das mais diferentes situações e das mais diferentes localizações, agora o direito provém exclusivamente de um lugar e, vindo de um único lugar, eu consigo controlar com maior clareza o que é o direito daquilo que não é o direito. Isso é um movimento que ocorre relativamente parecido com o liberalismo, Eu já falei isso não aqui no curso, mas já falei em outras situações, que hoje nós temos uma má interpretação de que o liberalismo é uma doutrina política contra o Estado ou que prega o Estado mínimo. Isso não é necessariamente verdadeiro. Nós temos versões liberais radicais, que alguns, como o Melchior, por exemplo, chama de liberismo, como é o caso da escola austríaca, etc. Mas, no geral, o liberalismo ele não é uma doutrina política anti-Estado. Pelo contrário, o liberalismo cria o Estado. É a doutrina política que inventa o Estado para, depois de inventar o Estado, conseguir reduzir o que antes era um mundaréu de variáveis que formavam o espaço político, ou seja, se antes você era submetido ao poder do bispo, do rei, do nobre, do duque local, dos chefes da cidade local, das ligas de corporações, dos comerciantes, agora você reduz toda essa complexidade de normatividades que eram concorrentes, troca isso por uma única normatividade, uma única origem mítica da normatividade, que é o Estado e as suas leis, e assim você consegue isolar essa variável e, consequentemente, controlar racionalmente quais são os limites, os valores, as possibilidades, as ações que essa mesma variável, o Estado-nação, pode exercer. Então, esse fenômeno vai ocorrer também, como disse, no mundo jurídico. Agora, há uma conexão imediata entre indivíduos e Estado. Não há mais uma relação ou uma conexão entre Estado e sociedade, mas apenas Estado e indivíduos. A ideia de coletivos, a ideia de corporações, perde sentido perante o Estado. Porque perante o óculos do Estado, todos são indivíduos. Não interessa se você é membro da igreja, não interessa se você é comerciante, você não será julgado, valorizado, avaliado ou submetido a uma norma por ser comerciante. Mas você será submetido, avaliado, normatizado e julgado por ser um indivíduo. Rápido parênteses. É por isso que o direito privado, em alguma medida, e até o direito público, até hoje, tem uma imensa dificuldade em lidar com direitos coletivos. A gente tem uma dificuldade imensa em falar, por exemplo, e a gente lê isso quando lê, por exemplo, manuais de direito ambiental, ou de difusos e coletivos, a dificuldade que existe em racionalizar essas categorias de direitos transindividuais, heterogêneos ou homogêneos e assim por diante, ou difusos ou coletivos, porque a cabeça, a arquitetura estrutural que a modernidade jurídica desenvolve com a Revolução Francesa é uma ideia abstrata de que somente existe na equação teórica do direito uma relação entre Estado julgador e indivíduo julgado. E não mais Estado, sociedade e indivíduo, e os três se interconectando com um indivíduo com uma situação precária ou fraca perante a sociedade pelo Estado. Aqui é uma ruptura. A Revolução Francesa literalmente rompe com as ordens intermédias da sociedade francesa. Ela rompe com a existência de todas as corporações, de todas as entidades que representavam coletividades e submetem essas entidades agora, ou melhor, os membros dessas entidades, diretamente ao Estado e não mais a essa ordem intermédia. Tá? Esse é um ponto importante. E isso marca, como disse,
a figura do absolutismo jurídico. Essa condição, repito, do Estado absorver, sugar, tomar para si a competência e a legitimidade exclusiva de produzir o que é o direito. Muito bem. Em decorrência disso, o Estado desenvolve a sua fonte do direito, que é a lei. A gente conversou um pouquinho disso já em aulas passadas, mas aqui a gente fala um pouquinho mais lentamente. A lei toma não só a condição de ser a mais importante norma jurídica, e fonte jurídica, melhor dizendo, a lei se torna a mais explícita e evidente fonte do direito, como é até hoje. Né? Se a gente parar para pensar, se alguém pergunta para você na rua o que é direito, a primeira palavra que lhe vem na cabeça é lei, né? Ou justiça, ou tribunal, mas sobretudo lei. Lei é uma palavra que para nós é muito evidente para com o direito. Isso é fruto da Revolução Francesa. Ela se torna a fonte maior do direito. Por isso, alguns autores, inclusive, acusam que o período jacobino da Revolução Francesa, e mesmo depois o posterior desenvolvimento da Revolução Francesa, lega ao Ocidente e à modernidade uma condição de legolatria. O que é essa legolatria? Esse apelo excessivo à figura da lei como a origem exclusiva do direito. Essa legolatria reduz a complexidade das fontes em uma só e, ao mesmo tempo, ela vincula o direito com a política de uma forma que o direito nunca tinha sido vinculado até então. O direito sempre teve relações com a política e a gente viu isso durante a história dos últimos encontros. Mas havia uma mais ou menos clara diferença entre direito e política e produto do Estado. O direito não era um produto do Estado, é isso que eu quero dizer. A partir da Revolução Francesa, o direito se torna imediatamente e quase que exclusivamente um produto do Estado. Em outras palavras, o que se faz é uma redução do droit à loi, como se diz. O Jean Bodin, esse importante teórico francês, ele fala lá atrás, no século XV, olha só, ele fala o seguinte, olha, eu estou vendo aqui que estão surgindo dois fenômenos diferentes. Um é o droit, o direito, que é fruto dos costumes, que lentamente são gestados pela sociedade e que brotam de baixo e que são formados pelo cotidiano e pelas práticas sociais. A outra coisa, diz Jean Bodin, é a loi, a lei, que é esse comando que vem do soberano, em momentos de perigo, como de uma pandemia, ou de uma guerra, ou de tantas outras coisas. O que ocorre é que enquanto Jean Bodin vê essa separação começando, olha só, uma coisa é o droit, que é fruto da população costumeiramente exercida, e o outro é o loi, a lei criada pelo soberano e pelo Estado. Quando Jean Bodin vê essa separação, a Revolução Francesa o que faz? Reduz as duas a uma só, falando que agora todo o droit é fruto de uma loi, ou seja, só há direito se houver uma lei que regulamente esse direito. Não à toa, é exatamente nesse contexto, um pouco antes, na verdade, né, que a gente vai ter, por exemplo, aquele princípio do direito penal, que é o princípio da legalidade penal e do Feuerbach, né, que não há crime sem lei anterior que o comina, né? Essa ideia de que é preciso haver uma lei para que haja certos direitos de punição, que é preciso que haja uma lei para que existam certos direitos propriamente, ou seja, que exista uma aceitação por parte do Estado e da burocracia estatal para o nascimento dos direitos, é um fruto da Revolução Francesa. Ok. Dito isso, a gente entra na figura do código propriamente dita. O código, ele é a expressão definitiva do absolutismo jurídico. E é a expressão definitiva também, o resultado definitivo da criação ou do desenvolvimento dessa ideia de modernidade jurídica estabelecida pela Revolução Francesa.
Por que isso, pessoal? O que é um código? E aqui a gente está falando, quando nós falamos em código, nós estamos falando sobretudo de um código civil. O que é o código civil? Eu sempre gosto de usar essa metáfora. O Código Civil é nada mais do que uma biografia, mas uma biografia em forma, mas sem conteúdo. É como se fosse um livro que conta a história de uma pessoa. Só que o conteúdo desse livro é você que preenche. A forma está ali estabelecida. Tanto que se você pega um código e se você abre ele da primeira página e vai lendo até a última página, você consegue quase que identificar um processo de surgimento e nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte de uma pessoa. O código começa lá falando quando é que a pessoa nasce, o que é nascer para o Código Civil, o que é a personalidade, quando é que a pessoa cresce, né? A gente tem as capacidades, quando é que ela se torna plenamente capaz, absolutamente capaz, quando é que ela, portanto, sendo capaz, pode casar. Casando, ela pode ter filhos. Tendo filhos, ela tem herdeiros. E ela também pode comprar, trocar, vender, adquirir, fazer dívidas, pagar dívidas, falir, abrir empresas. Até que em determinado momento ela morre e passa os seus bens para os seus herdeiros. Um Código Civil é uma biografia muito mais chata do que uma outra biografia, mas é uma biografia formal. Uma biografia que serve a todos os indivíduos que são frutos dessa concepção mental e cosmológica desenvolvida no fim do século XVIII, início do século XIX, em que o ser humano é padronizado dentro de certas expectativas eurocêntricas, a gente sabe disso, mas ele é padronizado e ele é jurisdicionalizado. O código, portanto, e a figura do Código Civil francês, por exemplo, ela tem 3 grandes características, e isso é relevante. A primeira dessas características é que o código se vê como uma fonte unitária de direito. O que se quer dizer com isso? O código ele é a expressão mais acabada daquilo que, em teoria do direito, em outras áreas também, se denomina de monismo jurídico, ou seja, a concepção de que todo direito provém de um único lugar e de que todo direito é fruto de uma única normatividade. O código ele é o monismo jurídico porque ele é responsável por suprimir as ordens intermediárias. Com a criação do Código Civil francês, não interessa mais se você é nobre, se você é camponês, se você é clero, se você é burguês. Agora você é simplesmente um citoyen, um cidadão. Por isso que é Código Civil, porque é Código dos Cidadãos. Civil, nessa ideia de civilização francesa e da cidadania francesa. Tem uma íntima conexão entre essas coisas. Agora, todos são citoyens e são todos súditos do Estado francês, e não mais de um rei, não mais de um nobre, e não mais da igreja. A ideia do código, portanto, é de ser o livrinho que substitui aquela pluralidade de livrinhos ou de costumes que marcavam a lógica das ordens intermediárias no mundo europeu. Além disso, o código nasce com uma pretensão específica, o Código Civil francês em especial. Qual é essa pretensão? A de ser uma fonte completa do direito. Como assim uma fonte completa do direito? É claro que essa é uma expectativa, é claro que esse é um sonho, e é um sonho que não funciona, ninguém está discutindo isso, mas eles sonham isso, e eles nascem, os intelectuais que criam o Código francês, eles literalmente estavam com um pouco disso na cabeça. Qual seja, a ideia de que o código substituiria todas as outras normas, poderia você revogar todas as outras leis que existem no mundo, com exceção da Constituição que trabalha com o direito público e o direito político, né? E substituir todas as outras pelo um único livro, o Código Civil.
Porque o código seria tão preparado, abstrato, racional e derivado das capacidades e das possibilidades daquilo que um ser humano pode e não pode fazer, que um código, na verdade, o que ele faz é reduzir racionalmente a complexidade da realidade em fórmulas genéricas e abstratas que eram aplicáveis em quaisquer situações. Um dos sonhos, por exemplo, desses pensadores que desenvolvem a ideia de código, primeiro eles achavam que o Código Civil francês era somente para os franceses. Depois eles começam a expandir essa ideia. Eles falam, não. Essa obra que nós fizemos aqui, que é o Código Civil, ela em tese pode servir para qualquer sociedade. Porque o nosso objeto de reflexão não é o francês aqui enquanto nós fazemos o código. O nosso objeto de reflexão é, antes disso, uma outra coisa. É o ser humano. Então, onde houver ser humano, o Código Civil é capaz de normatizar e regulamentar a vida desse indivíduo. É por isso que alguns vão acreditar, naquele contexto, que o Código Civil ele era atemporal e eterno. Aquele código teria sido basicamente uma obra, uma edificação de um monumento que serviria para todo o sempre e para todas as sociedades posteriores, porque ele seria tão preciso, tão racional e, especialmente, tão formal, sem conteúdo, só tendo uma forma abstrata, que ele poderia ser preenchido por qualquer sociedade que exista, porque nenhuma sociedade poderia ser tão diferente assim, a ponto de romper a própria estrutura racional e formal do código. Bom, não sabiam eles que exatamente isso é o que iria acontecer, e muito menos tempo do que eles imaginavam. E por fim, uma outra característica importante do código, ou da figura código, que é o fato dela ser uma fonte exclusiva. O que se quer dizer com isso? A ideia de que o Código Civil francês, ele deveria ser a única e o único exclusivo documento a ser aplicado em todos os casos jurisdicionais envolvendo matéria civil. Como assim, Tiago? Isso fica evidente em um artiguinho que vai aparecer no Código Civil francês, que é muito, muito, muito importante e que o nosso direito civil brasileiro copia. E não só o direito civil brasileiro, como isso cria uma técnica, na verdade, quase que ocidental, muito bem divulgada. Esse artigo é o artigo 4º. O artigo 4º é o que versa, no Código Civil francês, sobre a proibição da não decisão. Ou seja, aquele famoso artigo que diz que caso o juiz não encontre no código uma norma para decidir, o nosso direito diz que aplicará analogia, costume, jurisprudência, princípios gerais do direito, bababá, babá. Naquele aspecto, naquele momento específico do Código Civil francês, obrigava-se a tomar uma decisão dentro do código. O juiz não podia alegar que o código não tinha uma solução. Ele tinha o dever de encontrar uma solução dentro do código. Isso era um mecanismo, na verdade, de você obrigar o juiz, e essa era uma grande sacada do período, sobretudo napoleônico, controlar o judiciário, que era o poder mais reacionário do período revolucionário francês, né, obrigando eles a aplicar a norma e não usando mecanismos para falar, não, vamos aqui para o costume, vamos aqui para a teologia, vamos aqui para a moral. Não. Toda a normatividade estaria contida dentro do código. E aí, eventualmente, poderia haver um recurso à Corte de Cassação, que inclusive teria uma representação da própria Assembleia Legislativa, da Assembleia Nacional, posto que, para os franceses, lembrem-se disso, os grandes juristas no mundo francês não eram os juízes, também não eram necessariamente os intelectuais universitários, que representavam em grande medida uma tradição antiga, uma tradição até velha e reacionária do pensamento jurídico, né? Mas antes estamos falando de uma cultura jurídica que vê nos deputados, vejam só, os grandes representantes do pensamento jurídico, né? Então, qualquer disputa deveria ser dirimida pela Assembleia Nacional. Ela seria responsável pela última interpretação do direito, o que é uma coisa bastante curiosa de se pensar. Bom, o Código Civil, portanto, francês, ele é responsável, em grande medida, por trazer à tona aquilo que se chama de individualismo proprietário.
Porque o sujeito do Código Civil, a pessoa que está naquela biografia formal do Código, é uma pessoa que está especialmente vinculada ao âmbito das relações comerciais. Né? A gente sabe disso. O Código Civil francês imagina o indivíduo como um indivíduo que compra, vende, aluga, troca, casa-se, e ao se casar, pensa sobretudo as relações patrimoniais desse casamento, ao morrer, pensa sobretudo as relações patrimoniais dessa morte, e mesmo quando envolve aspectos não patrimoniais, como a honra, etc., o Código rapidamente tenta criar mecanismos para transformar a violação de um direito desses em uma recompensa patrimonial. Né? Isso é uma questão bastante relevante. Ok. Vamos avançar um pouquinho. Primeiro, alguma pergunta, pessoal? Com relação a esse primeiro ponto? Deixa eu ver aqui. Ok. Eu queria, então, mostrar para vocês, para ficar um pouco mais visível, literalmente visível, o que eu quero dizer com o processo de codificação e com a lógica intelectual da codificação. E, para tanto, eu vou recorrer a uma pintura famosa, de um sujeito chamado Jean-Baptiste Muzès, uma pintura bem conhecida pelos historiadores do direito, que é uma pintura chamada Napoleão Coroado pelo Tempo, em que representa com muita clareza o que significa a interpretação revolucionária francesa do pensamento privatista de direito. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês conseguem ver aí, gente? A imagem? Legal. Olha assim, olha aqui, galera. Olha essa pintura do Jean-Baptiste Muzès. O que nós temos aqui? Bom, primeiro nós temos, obviamente, ao centro do quadro, Napoleão Bonaparte. E reparem o seguinte, toda a iluminação do quadro provém de trás da cabeça de Napoleão. Isso não é uma mera coincidência. Isso é uma estratégia estética do período do início do século XIX. Essa pintura é de 1832 ou 33, mas representa um período anterior, né? Logo depois do fim da Santa Aliança e da Restauração Francesa. Então, é um período de retorno dos ideais revolucionários franceses. E aqui nós temos Napoleão Bonaparte produzindo toda a luz por trás da sua cabeça, o que é uma evidente metáfora com a ideia do racionalismo, ou seja, da iluminação das luzes, como a gente diz, a razão iluminando o mundo. Vemos que Napoleão está com a sua farda militar e ele tem aos seus pés e ao seu entorno ali uma série de elementos nacionalistas franceses. Então ali nós não temos marcações que falem que Napoleão é rei, ou que Napoleão é do clero, ou que Napoleão é de uma casta social específica, ou de um estamento, ou de uma corporação qualquer. O que nós temos ali são elementos de unificação da soberania, ou seja, elementos que mostram que a grande referência para o centro do poder, que é essa racionalidade que ilumina o quadro, são os símbolos franceses. Temos a bandeira da França, a águia e os símbolos das vitórias napoleônicas, os louros das conquistas nas batalhas na Itália, no Egito, etc., das famosas guerras napoleônicas, e está tudo aos seus pés. Ao seu lado, nós temos essa figura mitológica, um senhor barbudo, com asas, com uma foice derrubada ao chão e segurando uma coroa. Essa figura mitológica, esse senhor barbudo, é Cronos, o deus do tempo grego. Reparem que interessante.
Cronos, o deus do tempo, carrega uma foice, que na cultura mais tradicional, contemporânea, a foice, nós sabemos, é o símbolo da morte, né? E Cronos é também, em alguma medida, o deus da morte, ou a representação da morte, porque, afinal, o tempo traz a morte. Mas a foice não é só o símbolo da morte, como também é o símbolo das colheitas, né? Porque nós sabemos que as colheitas ocorrem também sazonalmente com a passagem do tempo. Então, o tempo é representante tanto por ceifar a vida, mas quanto por ceifar as colheitas e possibilitar a reprodução e garantir a subsistência da sociedade. Cronos, portanto, representa essa dimensão que traz morte e vida, a mudança, a passagem. Mas vejam que nessa pintura específica de Jean-Baptiste Muzès, Cronos reconhece que ele é incapaz de usar a sua foice, digamos assim, com Napoleão. Ele é incapaz de trazê-lo à morte ou de fazer passar o seu tempo. Não porque Napoleão fosse imortal, não porque Napoleão fosse em si um indivíduo cujo corpo era indestrutível, não. Mas, antes, porque a sua obra, o que ele estava legando para a humanidade, poderia ser considerado imortal, eterno, imutável. E o que é que ele está legando para essa sociedade, para esse mundo? Reparem que Napoleão está sentado, enquanto é coroado por Cronos o tempo, ele está sentado segurando uma pedra, e esta pedra, ele escreve nesta pedra, ele desenha nessa pedra, sempre guiado pela razão, que é a luz que sai de sua cabeça. E o que está escrito nessa pedra? Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas está ali, Code Napoleon. Né? Olha só que curioso. Nessa pintura, há uma representação desse ideal revolucionário francês da eternalização das categorias jurídicas da codificação. Da ideia de que o código, por ser um produto da razão e não um produto da ideologia, da cultura, do ponto de vista submetido à religião ou coisa que o valha, por ser fruto preciso e específico da razão, ele seria escrito em pedra, ele não passaria pelas agruras do tempo, ele não se submeteria a alterações culturais, mas ele seria pedra aonde se edificaria toda a civilização francesa e depois, na concepção dessas pessoas, sobretudo porque Napoleão, não nos esqueçamos, era um expansionista, era um militar que foi dominando a Europa, ele queria transmitir essa sua ideia para toda a civilização ocidental e depois mundial. Ora, é engraçado, Napoleão tem passagens que diz, né? Olha, podem esquecer de todas as minhas vitórias, podem esquecer de todas as batalhas que eu consegui vencer, podem esquecer de todas as grandes conquistas que o meu exército e o meu império obteve no início do século XIX, mas uma coisa eu sei que jamais será esquecida pela humanidade, e essa coisa é o meu Código Civil, né? O Code Civil Français, que inclusive ainda está em vigor na França, né? Continua firme e forte na França. Ok. Muito bem. O que isso tudo vai produzir? Em 1804, como disse, sai o Código Civil francês. Esse Código Civil francês depois ele passa por uma reforma em 1807, depois em 1811 de novo, se não estou enganado. Em 1807 também aparece o Código Civil, o Código Comercial francês. E em 1811, a ideia de código moderno desenvolvida pela concepção napoleônica ganha, digamos, uma relevância e uma influência muito forte em toda a Europa, em grande medida, não nos esqueçamos, porque Napoleão invadiu boa parte da Europa. A Áustria adota um código civil, o ABGB, e começa, inclusive, a haver uma discussão sobre a adoção de um código civil
na Alemanha, no que seria a Alemanha, o Sacro Império Romano Germânico, que é destruído por Napoleão, e aquelas entidades políticas, a Prússia, etc., começam também a pensar se haveria a possibilidade de se desenvolver um código civil para os alemães. O Thibaut, que apesar do nome afrancesado, era um alemão, huguenote, ele é um dos grandes defensores dessa ideia da adoção de um código civil, as formas, as maneiras do Código Civil francês para a Alemanha. E é contra essa ideia, inclusive, que vai surgir um texto de um jovem jurista àquela altura, que estava começando a sua carreira, que é o Friedrich Karl von Savigny, o grande Savigny, que vai escrever um livro chamado Sobre a Vocação do Nosso Tempo para a Legislação, em que ele vai afastar a possibilidade de haver um código civil para os alemães. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter em outro momento. O que eu quero dizer é, no início do século XIX, inicia-se o processo das codificações civis na Europa, em vários lugares. Na metade do século XIX, vai ter em Portugal, pouco antes na Espanha, aqui na América Latina, todos os nossos vizinhos vão se codificar na primeira metade ou no início da segunda metade do século XIX, com exceção de um país, nós, Brasil, que vai seguir a tradição alemã, em grande medida, e vai demorar bastante tempo para se codificar, somente em 1916, com o nosso primeiro Código Civil. Assim como a Alemanha só vai se codificar de fato em 1896, quando entra em vigor, depois, só em 1900, o BGB, que é o primeiro Código Civil alemão. Então, essa ideia napoleônica, ela é fundamental, porque ela abre essa porta para os processos de codificações. Ok. Junto com esse processo de codificação, ganha também na tradição francesa, no pensamento francês, de gente como Jean-Étienne-Marie Portalis, que é um dos grandes intelectuais autores do Código Civil francês, uma mudança, uma reflexão sobre qual será agora o papel do jurista, do juiz e dos formados em direito, uma hora que o Código Civil está pronto. Ora, porque se o código era para ser uma fonte unitária, completa e exclusiva, e se ele era tão racional, tão preciso e tão perfeito quanto se advogava, a ideia que se tinha, por mais bizarro que isso possa parecer, era de que cada cidadão francês deveria ter uma cópia do Código Civil, andar com ela embaixo do braço, e digamos que, ao sofrer um acidente de coche, de carroça, os dois indivíduos que estavam em disputa pegariam o código, abririam juntos e chegariam sozinhos, em grande medida, à conclusão de qual seria a solução para esse litígio que eles tiveram, porque o código, basicamente, e é isso que eu quero chegar, basicamente não precisaria de interpretação. O código funcionaria como uma norma tão cristalina e clara que os juízes praticamente não seriam necessários. É por isso que ganha fama, nesse contexto, e não tanto no contexto em que ele foi enunciado, aquela ideia do Montesquieu, a ideia de que o juiz é o bouche de la loi, a boca inanimada da lei. Que o juiz, na prática, ele deve apenas dizer o que está escrito com precisão no Código Civil francês. Mas, pessoal, parem e pensem um segundinho comigo. Quem que fez esse Código Civil? Não foi o Napoleão. Não foi ele que sentou e falou, não, agora vou ter uma ideia aqui e vou fazer um Código Civil. Ele não era tão inteligente assim. Quem que escreveu, então? Juristas. Um grupo de juristas. Jean-Marie Etienne Portalis, por exemplo, e outros. Agora parem e pensem comigo o seguinte. Vocês acham que os juristas, essa classe, que nós conhecemos, que usa borla, capelo, anda em castelos de colunas amplas, em espaços reservados com suas togas, onde parecem que nem os seus pés encostam no chão e eles fluem pela sociedade. Vocês acham que essas pessoas, que são os herdeiros mais imediatos da nobreza e das tradições de distinção social que a nobreza construiu, vocês acham que eles iam falar assim, olha, agora a gente vai criar aqui um texto, que é o código,
e a partir de então nós podemos sair de cena, porque tudo será resolvido por esse código. Vocês acham que os juristas iam fazer uma coisa dessa? Parece que os juristas iriam fazer uma coisa dessa? É muito difícil acreditar nisso. O que os juristas fizeram, na verdade, e essa é uma aposta que alguns autores, como o próprio Antônio Manuel Espanha diz, o que eles fizeram foi dar um nó em pingo d'água. A Revolução Francesa ressignifica o trabalho jurídico. E ao ressignificar o trabalho jurídico, ele substitui a ideia de que o jurista tinha que antes interpretar a natureza das coisas para extrair da realidade uma resposta concreta ao caso concreto, fundado na moral, na teologia, nas normas do reino e em tantas outras, para um ofício em que a grande sacada do jurista é ser um indivíduo que não disputa mais o conteúdo da norma diretamente. Porque o conteúdo das leis, o conteúdo das normas jurídicas está reservado agora a quem? Está reservado à Assembleia, ao Legislativo, a esse poder que é o poder forte naquele contexto, idealmente forte. De tal sorte que a função do jurista a partir de então é fazer outra coisa, é analisar as formas do direito e as formas da lei. Não mais o conteúdo, mas as formas. Quais sejam a sua competência, a sua lógica, a sua extensão, a sua aplicabilidade. Isso vai ser um passo decisivo para a construção daquilo que ficará conhecido na teoria do direito e que é muito importante para nós até hoje, que é a figura do formalismo jurídico. O formalismo jurídico, que vai ter como seu ápice, de acordo com alguns autores, a figura de ninguém mais, ninguém menos do que Hans Kelsen, cuja grande concepção não é mais tentar entender se o direito é justo ou injusto, nem também disputar o conteúdo normativo específico que está previsto nas leis, mas antes entender a forma do direito, as estruturas dinâmicas e estáticas que estabelecem um ordenamento jurídico. Essa ideia de transferir o ofício do jurista de uma interpretação conteudística, de interpretação do real, para uma interpretação formalista das estruturas elementares do direito, das estruturas básicas do ordenamento jurídico e dos seus usos concretos na lógica, extensão e competência, essa ideia vai gerar uma discussão historiográfica. Para alguns autores, como é o caso do próprio Paulo Grossi, ele vai dizer que a Revolução Francesa, o absolutismo jurídico, a criação do código, acabou, ao fim e ao cabo, no fim do dia, enfraquecendo a atividade do jurista. Porque se antes o jurista interpretava o mundo e dava uma resposta ao caso concreto, agora o jurista nada mais é do que um indivíduo que interpreta uma norma produzida pelo Estado, leia-se pelo poder político. Há, então, uma crise na função do jurista e um enfraquecimento da função do jurista, de acordo com Paulo Grossi. Mas há outros autores, como é o caso do próprio Espanha, que discorda disso. Para Antônio Espanha, na verdade, o que a codificação e o processo revolucionário francês vai legar para o pensamento jurídico é a criação de uma ideia de que o jurista, a partir de então, se transforma em uma espécie de sábio neutro. Ou seja, que quando o jurista está lendo um código, quando o jurista está interpretando uma legislação para aplicar a um caso concreto, ele está fazendo uma técnica apolítica de análise da lógica, extensão e competência, e ao se colocar como um indivíduo que está exercendo uma técnica, aspas, apolítica, ele na verdade se posiciona simbolicamente acima da política. E ao fazê-lo, ele pode dizer que, veja bem, essa não é a minha opinião, esta é a opinião da lei.
eu não estou fazendo política, eu não me interesso pela política, eu estou apenas aplicando a legislação. Em casos fáceis, a gente consegue entender isso. Questão de aluguel, questão de compra e venda, uma coisa muito evidente. Mas nos chamados hard cases, casos difíceis, que são tão bem trabalhados pela teoria do direito, nós vemos que há sempre espaços de indeterminação no direito. Há sempre espaços de disputa da interpretação jurídica. Então, essa posição simbólica que o jurista assume de estar neutro, apenas interpretando um texto técnico, na verdade, lhe dá poder. É o caso do que diz Antônio Manuel Espanha. Lhe dá poder porque coloca na mão dos juristas uma condição de estar acima dos interesses cotidianos e contingentes que ocorre na política partidária tradicional. Quando nós sabemos que essa é uma forma de você disfarçar que você está exercendo poderes políticos sem ter que falar que está exercendo poderes políticos, né? Essa é uma marca muito forte, né, gente? É uma marca que vai estar presente aí em toda a tradição e toda a cultura jurídica ocidental. Essa figura de uma pessoa que, por exemplo, se envolve com um regime horroroso, como é o caso do Alfredo Buzaide, por exemplo, o autor do Código de Processo Civil de 73, foi ministro da Justiça do Médici, o período mais nojento da ditadura militar, mas os seus defensores e os seus pupilos falavam que o ministro da Justiça, durante os assassinatos no AI-5, era uma pessoa meramente técnica. Estava ali para garantir o mínimo de aplicação da lei, estava ali para garantir estruturalmente o ordenamento jurídico. Ele não podia, ele não conseguia, ele não sabia se envolver com essas questões políticas de perseguições, etc. Isso é, obviamente, uma forma de você se esquivar da responsabilidade política de ser um agente jurídico, né? E é essa ideia também que vai dar aquela concepção, aquela expressão horrorosa que é muito comum nas faculdades de direito, que é a figura do operador do direito, né? Porque parece que aí ele é um operário do direito, como eu gosto de brincar, bem naquela estrutura do filme Tempos Modernos, como se o jurista fosse alguém que apenas aperta parafusos e não se envolve com o parafuso que ele está apertando, não opina sobre o parafuso que ele está apertando, não está querendo eventualmente trocar aquele parafuso por outro. Ou seja, o que é importante a gente resumir dessa reflexão toda que eu estou querendo apresentar para vocês? É fundamental compreender que a Revolução Francesa e a edificação dos códigos estabelece um novo standard de atuação dos juristas. Primeiro, porque agora ele tem que se enquadrar numa nova estrutura de poder, que é o Estado moderno, edificado com muito mais clareza agora e submetido a uma Assembleia Nacional e baseado na ideia de vontade geral. O juiz, portanto, agora não tem mais o papel de interpretar a realidade, mas de aplicar a lei que é criada por esse outro poder. Mas quando ele aplica essa lei, e aqui que eu quero apontar a ironia, essa aplicação sempre é submetida a meandros ditos técnicos, mas que ele pode até acreditar que ele está sendo técnico, mas que, obviamente, emitem valores políticos, posições sociais e interpretações de mundo que estão contidas nesse julgador. Mas seja como for, o legado mais imediato que essa revolução vai nos trazer é a criação continental da ideia do positivismo jurídico. Não que a escola da exegese e a escola que desenvolve o Código Civil francês, que é a escola da exegese, era uma escola positivista. Isso não é preciso, isso não é correto. Apesar de aparecer, o próprio Bobbio trabalha dentro dessa categoria, mas os historiadores hoje afastam essa vinculação muito imediata entre positivismo e escola da exegese. O que, de fato, a escola da exegese contribui é para um início continental da objetificação do direito, ou seja, o direito se transforma começa a se transformar, por isso que a escola da exegese é importante para a história do positivismo, mas ela não é já positivista, ela começa a edificar o direito enquanto uma ciência objetiva e positiva. O que se quer dizer com isso? O direito agora deveria ser um saber apolítico, baseado em dados concretos. Que dados concretos são esses? A lei e o caso.
e objetiva, ou seja, em que a participação do indivíduo julgador deveria ser nula. Esse era o sonho, esse é o grande sonho da Revolução Francesa e da consequência do absolutismo jurídico. Produzir uma ideia de direito, ao fim e ao cabo, em que juízes não seriam mais necessários. E que, se possível, seria transformar ou criar uma máquina que substituiria os juízes. Porque essa máquina julgaria os casos concretos com menos subjetividade, com menos valoração pessoal do que essa mesma máquina. Então, quando a gente vê hoje, contemporaneamente, discussões sobre uso de algoritmos em sistemas judiciais, robotização do direito, entre outras questões, eu acho que para muitas coisas essas tecnologias poderão ser utilizadas, sobretudo processos de massa repetitivos, etc. Mas em outras tantas coisas, chamados hard cases, essas ideias para mim não são muito diferentes do que o antigo e velho sonho exegeta e codificador francês de tirar o juiz da jogada. Tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui as perguntas do pessoal. Rafael Mateus, professor, qual foi exatamente a influência do Código de Justiniano nos códigos modernos? Já li que aproximadamente 60% do Código Brasileiro de 16 era a tradução do Códex. Rafael, você quer saber qual é a influência do Código Civil de 16 no Brasil? Você lê o BGB alemão de 1900, tá? Porque o Clovis Bevilacqua era um germanista e era um sujeito muito vinculado com a tradição do Windscheid, do Mota, e tudo aquilo que se desenvolve como pandectística, ou conceitualismo, na segunda metade do século XIX. Essa vinculação imediata entre Código de Justiniano e os códigos atuais, com todo respeito, é errada. Tá? Não é porque as mesmas palavras às vezes aparecem que é uma coisa só. Nós vimos aqui nesse curso, já estamos na 11ª aula, como o direito romano aparece e desaparece, aparece e desaparece. E toda vez que ele reaparece, ele não aparece como ele era antes. Ele é reapropriado, ressignificado e reinterpretado. Vejam lá o que se achava que eram a legislação do Corpus Juris Civilis, os textos do Corpus Juris Civilis, lá no século VI, depois é criticado no século XIV. Enfim, há uma movimentação sobre o que é a verdadeira influência do direito romano. Agora, é claro, você encontra livros, famosos inclusive, que é mais ou menos com os seguintes títulos: O Direito Romano e o Código Civil de 2002. Que aí pega lá o digesto de um lado e o Código Civil e fala, ó, tá vendo? Aqui no digesto tá, então é porque assim aqui também tá. É uma forçação de barra, tá? É uma forçação de barra porque é óbvio que algumas regras têm fundamento nas escrituras do digesto. Só que é confundir, repito, o texto com a semântica do texto. O significado que se deu ao texto no passado era muito diferente, em vários aspectos, ao significado contextual que começa a se dar no presente. Tá bom? Então, se você quer entender o Código Civil de 16, BGB alemão, tradição alemã da segunda metade do século XIX, a partir de um livro para começar, né, um livro do Savigny, que é o Sistema de Direito Romano Atual, e depois o Pusta, o Windscheid, o Mota e tantos outros autores, tá bom? Luaces, meu querido Luaces, pergunta, Tiago, como relacionar ou não o fenômeno da codificação civil burguesa e o fenômeno inverso de não codificação do direito público, sobretudo no Brasil? Boa pergunta, hein, Luaces? Boa pergunta. O que eu diria assim, essa não codificação do direito público no Brasil, ela é complicada, porque depende muito do que se chama de direito público nesse contexto que a gente está falando. Se nós pensarmos no direito público enquanto uma ciência autônoma, uma ciência eminentemente jurídica, como se diz, isso só vai acontecer com o Gerber, depois com o Laban, lá no fim do século XIX, na Alemanha, e depois isso vai chegar no Brasil. Né? E aí, naquele contexto, e é isso que eu quero dizer, do século XIX, as codificações que acontecem
são codificações mais vinculadas à ideia de direito público, em grande medida, do que de direito privado. Então, por exemplo, qual que é os primeiros códigos que são criados no Brasil? É o Código Criminal, o Código Processual Criminal, aí o Código Comercial, que esse de fato é privado, né? E a Lei de Terras, que não é bem um código, mas organiza, digamos, a estrutura burguesa liberal do Brasil naquele contexto, né? Mas esses dois primeiras legislações, Código Criminal e Código Processual Criminal, que organiza todo o sistema de administração da justiça, é isso que é importante, porque depois vem o ato adicional de 1834, que organiza a justiça, que organiza os delegados, os juízes de paz, etc. Tudo isso começa, vejam que curioso, começa a mais ter uma origem. O direito público ele é primeiramente, digamos assim, organizado e codificado no Brasil do que o direito civil. É isso que eu quero dizer, né? Codificado entre aspas, né? Codificado entre aspas. Mas eu teria que pensar melhor, viu, Lúcio? É uma bela pergunta essa sua, se tem uma conexão ou não, tá? Eu vou pensar certinho e aí eu falo para ti. O Igor pergunta, professor, se não podemos pensar na existência do positivismo na escola de exegese, quando e onde surge o positivismo de acordo com a historiografia atual? E o Gustavo Monteiro também pergunta, Tiago, o que foi exatamente a escola da exegese. Vou responder as duas de uma só, pode ser? A escola da exegese, ela é uma das escolas mais maltratadas do pensamento jurídico, porque ela foi resumida como aquela escola que é responsável por defender a ideia de que o juiz deve ser apenas um aplicador, não intérprete da lei, e que a escola da exegese apenas seria uma criadora de uma interpretação literal e gramatical das normas, né? Então, os juristas aceitariam a sua condição de meros aplicadores apolíticos e técnicos das normas e que, portanto, essa seria a função deles. A escola da exegese não é exatamente isso. A escola da exegese, basicamente, ela tem duas etapas. A primeira etapa, Igor e Gustavo, é a de formar o Código Civil de 1804. E aí, quando ela forma o Código Civil de 1804 e começa a desenvolver a escritura desse código, ela está muito bem vinculada ainda ao jus-racionalismo revolucionário francês, e a ideia de que todos os direitos provêm da razão abstrata derivada desses 4 direitos básicos: vida, igualdade, propriedade e liberdade. Então, a escola da exegese ela tem um pé no direito natural, é isso que eu quero dizer. A escola da exegese tem uma relação com o direito natural do jus-racionalismo. E aí eles pegam esses 4 direitos e começam a derivar outros direitos desses 4. E é isso que nós encontramos no Código. No Código, nós temos vários direitos sobre contratos, que é uma derivação intelectual dos direitos sobre liberdade também. E que também tem influências do direito romano, né, das construções anteriores, mas ele é lido como uma dedução lógica do direito à liberdade, e do direito à igualdade, e do direito à propriedade, e do direito à vida. Né? Então, a escola da exegese, primeiro, ela faz uma interpretação jus-racionalista no contexto francês, e depois ela produz o quê? A sua codificação, que é uma dedução desses direitos naturais em novos direitos, em novas regulamentações jurídicas, em um texto coeso, fechado, sistemático, coerente, que resolveria qualquer conflito. Né? Aí, quando ela fecha o texto, aí ela começa a criar mecanismos de interpretação para esse mesmo texto. E aí, se a gente olhar só para esse aspecto, só para esse segundo ponto da escola da exegese, aí a gente pode eventualmente falar que ela é essa caricatura que se diz que é uma escola que apenas contribuiu para a criação da interpretação gramatical ou literal das normas. Mas ainda assim é uma interpretação que maltrata esses autores. Né? Maltrata esses autores, por quê? Porque, como disse, a grande sacada da escola da exegese é compreender que a função do jurista agora é olhar para as formas do direito e não mais para o conteúdo imediato do direito. E, eventualmente, controlar o conteúdo através da forma. Então, por exemplo, compreender a extensão de uma norma é uma técnica dita formal do direito. Ou seja, eu vou usar uma expressão um exemplo muito conhecido, que eu já usei em aula e todos os professores do mundo usam em aula. Né?
que é a famosa placa que você coloca na frente de um restaurante escrito proibida a entrada de cachorros. Se você fizer uma interpretação literal, gramatical, caricaturizada da escola da exegese, nós temos que a extensão dessa norma inclui todos os membros caninos. Então você poderia entrar com gatos, jacarés, araras, leões, tigres dentro do restaurante, porque não teria problema nenhum. Obviamente que a escola da exegese não era estúpida a esse ponto. Então ela sabia que o controle da extensão é um controle jurisdicional e intelectual também. Por trás da placa proibida a entrada de cachorros, na verdade está proibida a entrada de animais domésticos e eventualmente não domésticos, com a exclusão do ser humano, que também é um animal. Dá para entender? Essa vinculação, essa ideia de que é preciso identificar a extensão da forma da norma é algo que começa a ser gestado pela cabeça da escola da exegese, né? Outro exemplo é a plaquinha que você coloca na frente de um restaurante, que eu sempre uso esse exemplo também, que é a placa do proibida entrada com roupas de banho, né? Uma churrascaria de frente para a praia, né? O que significa dizer que para você entrar nessa churrascaria, você precisa colocar uma camiseta, no mínimo, uma camiseta, um shorts, um chinelo, né? Agora, se você pegar essa mesma placa, essa mesmíssima placa, proibida a entrada com roupas de banho, e colocar na frente de uma praia de nudismo, o comando que a placa está emitindo é outra. Que não é que você tem que entrar com, no mínimo, com uma camiseta, um shorts, um chinelo. Agora você não pode entrar com nada. Precisa entrar completamente pelado. A norma não mudou, pessoal. O texto é o mesmo. O texto é estritamente o mesmo. Proibida a entrada em roupas de banho ou em trajes de banho. O que se alterou? O contexto. Compreender, portanto, a extensão e a lógica da aplicabilidade da norma, mais do que a justiça da norma, mais do que se a norma é boa ou ruim em aspectos morais, essa separação e esse olhar mais específico para as técnicas de análise da competência, da lógica e da extensão das normas, é uma inovação importante que a escola da exegese desenvolve. Respondi, Igor e Gustavo. E o Igor pergunta ainda onde surge o positivismo de acordo com a historiografia atual, né? Igor, toda pergunta que pressupõe a ideia de onde surge é uma pergunta problemática. Não estou querendo te criticar nem nada com isso, tá? Fique tranquilo. Por que ela é problemática? Porque ela tenta, de acordo com o Mark Bloch, que é esse grande historiador, né? Ela tenta sempre, em alguma medida, o quê? Buscar o ídolo das origens. O local da onde surgiu originariamente o primeiro positivista. Este é um momento edificante. Aí a gente constrói uma estátua e reza para ele todo dia. A função da história não é exatamente a de encontrar as origens específicas das coisas, porque isso é criar mitos. A história tem que explicar contextos mais do que criar mitos. Mas entrando na sua brincadeira, onde então nós podemos encontrar a origem do positivismo, nós podemos ter duas origens diferentes. Uma seria o desenvolvimento do positivismo analítico, o positivismo vinculado mais à concepção da filosofia analítica de língua inglesa. Aí nós temos em Jeremy Bentham e John Austin, uma das suas origens, foi o tema da aula passada. Aqui, no mundo continental, França, Alemanha, Itália, Península Ibérica, o positivismo começa sim a se desenvolver na escola da exegese, mas a escola da exegese não é totalmente positivista. Depois ela ganha um segundo desenvolvimento na escola histórica alemã. A escola histórica alemã que é anticodificadora, olha só, num primeiro momento, e depois ela se transforma em codificadora aos moldes da pandectística. Ali você já tem também alguns enlaces de positivismo. Por quê? Porque o Savigny, ele vai falar que o direito é fruto das sociedades e não de valores prévios. O direito é fruto da cultura de um povo e não de ideais de justiça abstratos, né? Como querem os franceses. E aí nós vamos ter, de fato, Igor, o positivismo continental atingindo a sua edificação precisa, quando você fala assim, aqui temos um autor positivista por excelência no mundo continental,
Esse cara só vai aparecer mesmo com Hans Kelsen aí nos anos 30 do século seguinte, tá? Mas é um movimento. Quer dizer que não existia positivismo no século XIX? Claro que não. Mas não um positivismo jurídico profundamente fundamentado em suas bases teóricas. Ele ainda era um positivismo meio bagunçado. Tinha uns lados com justnaturalismo, não estava muito bem resolvido ainda com algumas das suas premissas epistemológicas, tá? Diferente, repito, do que vai acontecer no mundo inglês, que por causa da filosofia analítica, por causa do rigor na linguagem e por causa da ideia da filosofia analítica de sempre trabalhar com distinções sólidas sobre as categorias, ali em John Austin a gente já vai ver uma separação mais rígida e a formação de um positivismo jurídico mais normativo, aí, mais estabelecido. Tá? E no mundo continental, algo de mesmo tamanho com Kelsen. Respondido, Igor? Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos passar, então, às sugestões? Bom, a primeira sugestão que eu tenho para vocês é um livro que está disponível de graça na internet, o que é muito bom, né? Que é... Deixa eu só pegar aqui, me deem um segundinho. O livro do Pio Carone, já botei aí no chat para vocês, o link para vocês baixarem. Quem puder anotar depois lá na nossa lista, é o Leciones de História de la Codificación. Pio Carone, que é um dos grandes historiadores da codificação, vale a pena dar uma olhada nos textos que ele desenvolve. Essa é uma primeira indicação. Segunda indicação, importantíssima, é, já indicado, Mitologias Jurídicas da Modernidade, com especial destaque ao capítulo 3, intitulado Códigos, algumas conclusões entre um milênio e outro, em que o Grossi faz um belo desenvolvimento da ideia de codificação. Além disso, eu tenho uma outra sugestão, que é essa aqui. Esse livro, organizado pelo meu orientador Ricardo Marcelo Fonseca, chamado As Formas do Direito, Ordem, Razão e Decisão, que foi editado pela Juruá. Aliás, vocês têm desconto no cupom da Juruá até o fim do ano, não se esqueçam disso, né? Eu não lembro qual era o cupom, se alguém lembrar aí, escreve, acho que é História, Direito, uma coisa assim, senão depois eu pergunto para o Rui. Esse livro aqui tem um capítulo, um artigo do Antônio Manuel Espanha, um artigo longo, um artigo bom de 32 páginas, intitulado Tomando a História a Sério, os exegetas segundo eles mesmos. O que ele faz? Ele pega os autores da escola da exegese e mostra o que eles pensam diretamente, para além das caricaturas, para além dos exageros, e mostra como eles são, na verdade, mais justnaturalistas do que positivistas nesse primeiro momento. Tá? Então, esse é uma bela entrada para essa discussão. Além disso, um outro texto do Carlos Petit, é um livro recente que ele escreveu sobre codificação. Eu estou só tentando encontrar aqui o título certinho dele, só um minutinho. Gente, eu vou ficar, acho que, devendo esse livro, o título do Carlos, do livro do Petit. Deixa eu ver. Achei. Ó, a outra indicação que eu dou para vocês é Um Código Civil Perfecto e Bem Calculado, El Proyecto de 1821 em La História de la Codificación. Então é um livro sobre história da codificação espanhola, mas a primeira metade do livro é uma reconstrução histórica de todo o movimento codificatório. Então também é uma bela indicação de
leitura, tá? Então temos aí 4 indicações. Mitologias Jurídicas da Modernidade, do Paulo Gross, capítulo 3º. As Formas do Direito, Ordem, Razão e Decisão, de Ricardo Marcelo Fonseca, organizador. Aqui dentro, o capítulo do Antônio Manuel Espanha sobre os exegetas. Além disso, o livro do Pio Caroni, Leções da História de la Codificación, e o livro do Carlos Petit, Um Código Civil Perfecto e Bem Calculado, tá? Vale muito a pena para vocês aprofundarem nessas discussões de história da codificação, tá certo? Pessoal, queria agradecer imensamente a participação de todos vocês no encontro de hoje e já deixar aí o convite estendido e marcado para quarta-feira, quando vamos avançar e aí entrar em Brasil, falar um pouquinho sobre a formação do constitucionalismo e do pensamento jurídico brasileiro. Bom, muito obrigado, pessoal. Até a nossa próxima reunião. Um forte abraço.